Oi, eu sou a Karina do Costurinha e essa é a aula da Salopete Cora na versão sem as abas laterais de abotoamento. A aula da Salopete com as abas também está aqui no meu canal e eu te indico assistir ela primeiro. Esse vídeo aqui é um complemento da outra aula. Aqui eu também vou mostrar como montar as alças com fivela de jardineira e os botões fixos. Bom, aqui eu tô partindo da frente e das costas já quase prontas, já preparadas. A frente eu uni a frente pelo centro, coloquei o acabamento aqui no topo, já só na parte de cima, e a parte das costas também, tá unida as duas partes das costas, a alça e o acabamento do topo, só na parte de cima. Eu deixo agora direito com direito do tecido e vou unir frente e costas pelas laterais. Eu alinho as laterais aqui pela cava e vou distribuindo o tecido até a barra. E vou costurar unindo as laterais com uma margem de 1 centímetro. Costuro a lateral toda. E faço isso dos dois lados. O acabamento para essa margem de costura é feita com as duas juntas, diferente do outro que são separadas. Aqui eu vou fazer o acabamento também com viés. Eu começo aqui do topo, eu deixo uma sobrinha, depois a gente vai refilar. E costuro o viés, o direito do viés tá para baixo, tá? Costuro o viés com uma margem de um pezinho de máquina, meio centímetro mais ou menos. Ela tem que ser menor do que a margem de costura, né? Que esse viés vai ficar para dentro. Vai ficar escondido. Tô refilando um pedacinho do viés para deixar ele um pouco mais fininho. Tombo o viés, passo com ferro e pelo outro lado eu dobro o viés ao meio aqui até encontrar a margem de costura e dobro de novo para tampar essa borda e encontrar a costura que a gente fez anteriormente, desse jeito. E aí eu vou prendendo. Vê que eu não vou puxando lá de cima, porque senão ele vai ficar todo torto. Eu costuro uma parte, dobro aqui embaixo, tampo a outra costura e venho. E vou dobrando de trecho em trecho, trechos pequenos. Vou costurando até lá na cava. Aqui eu fui até o final da barra, mas você não precisa passar esse viés até chegar lá na pontinha da barra, porque a gente vai dobrar a barra e vai esconder essa parte de baixo. Até para diminuir o volume, é melhor você ir até 1 centímetro, 1,5 centímetro do final da peça. Parar um pouco antes esse viés. Aqui eu já fiz dos dois lados. E eu vou passar essa costura na direção das costas. Eu vou assentar bem esse viés, essa margem de costura, para a direção das costas. E eu gosto de fazer um pesponto para prender essa margem e fica um detalhe a mais no vestido também. Você pode usar linha de pesponto que fica bem legal. Aqui eu pesponto pelo direito, prendendo a margem até lá em cima. Aqui como tem que ficar. As duas laterais já unidas e com o acabamento da margem, chegou a hora de fazer a cava. A gente vai fazer o acabamento da cava. Aqui o acabamento também é com viés. Pelo lado direito do tecido, a gente começa pelo lado direito do vestido. O viés com o direito para baixo. Eu vou encaixar o viés aqui, ele não precisa ir até o topo, nem da parte da frente nem das costas, porque a hora que a gente revirar, o acabamento das duas partes vai tampar, vai esconder esse viés. Então eu começo mais ou menos uns 2 centímetros, ultrapassando, né, passando por cima do acabamento da frente e do acabamento das costas, e vou prendendo por toda a volta da cava. Aqui eu tenho que tomar cuidado para não puxar muito o viés, porque eu vou ter que fazer uma curva bem pronunciada aqui embaixo. Eu vou prendendo com as presilhas. E aqui também, eu deixo passar um tantinho, assim, mais ou menos uns 2 centímetros. Não precisa ir até o topo.
cortar o excesso. E aqui eu prendo, então, com uma costura com margem de 1 centímetro. Vou passar essa costura. A costura, sim, ela começa lá no topo, margem de 1 centímetro, e eu venho costurando e prendendo os acabamentos e o viés. Aí eu vou por toda a volta da cava, com cuidado, tá? Para não puxar demais esse viés e formar bem a curva da cava. Aqui a costura vai até o topo, passando bem ao lado da alça. A alça tá aqui por baixo, né, no sanduíche do acabamento e da parte das costas. A costura vai passar bem do ladinho da alça, para ficar essa ponta bem legal aqui. Aqui a hora que a gente revira vai ficar tudo pro lado do avesso, escondido. Passo com o ferro o viés, tombando para fora da peça, passo bem com o viés. Aí pelo lado do avesso eu tombo o viés novamente, aqui cobrindo a borda. Aqui é para marcar o viés, para a hora que a gente revirar a peça, revirar os acabamentos, ele já tá marcado, já na posição que ele tem que ficar. Pode passar bem com o ferro para marcar bem. Fiz dos dois lados isso. Corto essas pontinhas aqui de cima, também para diminuir o volume. Na parte da frente também eu corto as pontas. E agora eu vou revirar esses acabamentos para o lado direito e jogar o viés para o lado do avesso. Eu viro para o lado direito do tecido. Você tá vendo que o acabamento já vai se formar aqui na parte do avesso, ó. Acerta as pontinhas com o palito. E dobro o viés aqui no avesso, abraçando essa sobra da costura. Com aquela marcação que a gente fez antes com o ferro, ele já vai dobrar, vai ser bem mais fácil. Parte das costas também, eu reviro a parte do acabamento para o direito. Vejo se deu tudo certo. Acerto as pontas com o palito. E vou acertando agora o acabamento aqui do viés, abraçando essa sobra da margem, jogando ele todo pro avesso e prendendo. Aqui fica bastante volume de tecido, então qualquer coisa você pode cortar um pedacinho para ficar menos volume. Vai formando a curva da cava e jogando esse viés pro avesso. Aí prende por toda a volta, até chegar aqui na parte das costas. Eu costuro prendendo o viés. Aqui pela beiradinha. A costura pode começar lá do topo da frente e vir seguindo até o outro lado. Aqui toma cuidado porque a gente vai ter volume de tecido, acabamento, viés, tudo acontecendo ao mesmo tempo e uma curva bem acentuada. Então vai devagar para não formar pregas. Tá vendo que eu vou acertando o tecido e soltando os clipes aos poucos, para ir costurando bem devagar aos poucos. E tem que ficar assim. Aqui formou uma preguinha, ó. A gente pode acertar aqui com o dedo mesmo, já dá para soltar. O viés fica todo pro lado do avesso, tá vendo? E já embutido nos acabamentos. Vou fazer a mesma coisa pro outro lado. Aqui os dois lados já estão com as cavas com acabamento.
E agora a gente vai fazer um pesponto aqui prendendo essa aba da frente, esse acabamento da frente, e o das costas também. Você pode fazer uma costura fazendo um triângulo ou uma costura aqui pelo centro para prender essa aba. E a gente precisa fazer também o pesponto aqui de cima dessa parte das alças, porque a gente costurou só as laterais, né? Então aqui eu faço o pesponto para continuar aquela costura da lateral da cava. E costuro aqui no centro das costas, bem na costura de união, que ela vai ficar invisível pelo lado direito da peça e vai prender o acabamento. E fica assim. Aqui na parte da frente eu optei por desenhar esse pesponto para ele ficar mais preciso, mais retinho. Esse pesponto passa aqui pela parte da frente e prende do lado do avesso a aba de acabamento aqui. Assim, ó. E agora é só fazer a barra com 2 dobras de 1 centímetro. Tá na outra aula também. O vestido tá praticamente pronto. E agora a gente tem que colocar os botões e as fivelas de jardineira. Quando você compra a fivela de jardineira, ela vem com 2 peças, um ajustador e a fivela. E para encaixar essa fivela, você precisa usar um botão que tem um pezinho, que é o botão fixo. Para montar a fivela, primeiro eu vou passar a alça pelo ajustador, dessa maneira, passando aqui por essa perninha, essa haste aqui que ela tem, móvel. Passo também a fivela da mesma maneira que eu passei o ajustador. E agora eu preciso prender essa ponta da alça nessa haste aqui do ajustador. Então eu puxo a alça aqui para eu ter um espaço para eu conseguir passar, e eu vou passar ela aqui por dentro, ó. Dessa maneira, eu passo ela aqui por dentro. Vai ficar bem apertado aqui para passar, mas vai jogando essa haste para cima e vai com paciência que dá certo. É assim que tem que ficar. Mas a gente precisa de espaço aqui para a gente conseguir costurar essas 2 pontas aqui da alça. Então eu vou prender ela aqui, ó. Aqui novamente, bem de pertinho, para você ver os passos que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer nessa sequência para dar certo o ajustador e a fivela. É só ir acompanhando e fazendo igualzinho eu tô fazendo aqui nesse vídeo, que vai dar certo. Passo a costura bem aqui. Eu encaixo essa alça aqui por dentro, ó, na máquina, e faço uma costura prendendo a alça, a ponta da alça. Usa ponto pequenininho porque essa costura vai receber bastante tensão, então tem que ser uma costura bem feita. E fica assim. E agora é só voltar a alça para a posição, o ajustador tá funcionando, tá tudo certo. Para essa alça eu preciso de um botão com pé, então eu vou aplicar o botão fixo agora aqui na pala da frente. Aqui eu estou usando o balancinho e um botão fixo. Você pode prender esse botão fixo com martelo também. Lá no meu Instagram, antes eu fazia dessa maneira, não tinha essa ferramenta aqui e eu aplicava assim. Lá no meu Instagram tem um vídeo mostrando como eu fazia, com martelo. Aqui os 2 botões. E tá pronto o vestido. O link para as outras aulas dessa salopete e também para os moldes tá na descrição desse vídeo.
Tchau e até a próxima.